Estamos de volta com o quarto e último bloco do Estúdio Alesp dessa quinta-feira e agora mais informações do Legislativo Paulista. Pois é, Mari, a gente volta a falar então sobre o segundo dia de debate dos deputados da Alesp que ocorreu ontem então, né, e que debateu o reajuste salarial dos policiais. E como vocês puderam ver durante a edição de hoje do Estúdio Alesp, os parlamentares ontem, então, postergaram por mais alguns dias a aprovação do projeto de lei que foi encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa sobre o reajuste dos policiais civis e militares. Provavelmente, na próxima terça-feira, os parlamentares continuarão se debruçando sobre esse tema. E é para contar tudo para a gente que recebemos agora aqui em nossos estúdios o deputado Reis, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por falar conosco. Bom dia, Mariane. Bom dia, Arthur. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu tenho percebido a audiência, a participação dos internautas. Então, meus parabéns. Estou à disposição. Deputado, vamos começar falando então por essa postergação desse debate. O senhor acha que realmente ainda é necessário que se estenda muito mais? Ontem alguns deputados falaram que esse reajuste, de qualquer forma, ele só vai acontecer daqui a alguns meses. Então, que o caminho seria, até mesmo a professora Bebel, do partido do senhor, comentou que o ideal seria, então, exaurir os debates sobre o tema, já que, uma vez que ele só vai ser, de fato, implementado quando aprovado, a partir de alguns meses. O primeiro pagamento é só para agosto, como diz Silvia Designer, né? Só para agosto, né? Então, há tempo para debater, para ouvir os profissionais, fazer audiência. Não tem essa necessidade dessa pressa, desse assodamento. Se fosse para pagar a partir de amanhã, óbvio, votaríamos hoje, mas não vai pagar amanhã. O governo, obviamente, ele vai mandar outros projetos para cá, de outras carreiras, né? Mas como fez-se um atendimento diferenciado, né? Eu até no Congresso de Comissão, eu falei, ele organizou o projeto como se fosse o Silvio Santos, né? No Topa Tudo por Dinheiro. Quem quer dinheiro, 12% para um, 15% para outro, 13% para outro, 17% para outro, 23% para não sei quem, 28%. Então, aquele que o secretário acho que tem uma afinidade, ele deu um aumento maior, com a desculpa que estava trazendo os de baixo para cima, mas não é verdadeiro isso. Enquanto um capitão está tendo mais de R$3.100 de aumento, a distância do segundo tenente para o primeiro tenente está em torno de R$4.000, que é uma distância enorme. Você tem um soldado com R$798 de aumento, né? Então, a tese deles é falaciosa. Deputado, o senhor fez algumas falas contundentes ontem durante a sessão sobre esse projeto também, sobre a postura do governo do estado ao encaminhar esse projeto de lei. E o senhor também, por outro lado, vem dessa categoria, né? O senhor é policial. Eu sou da carreira dos investigadores de polícia, né? E a carreira mais prejudicada nesse processo todo, a carreira dos investigadores e dos escrivães de polícia, que está recebendo aumento diferenciado, que não está sendo cumprido a Lei 1067, que estabeleceu o curso superior para os investigadores de polícia, para os escrivães de polícia, e que até hoje está recebendo salário de nível médio. Então, nesse projeto, o governo poderia ter, sim, contemplado, e o que ele fez foi aumentar a distância do suboficial e do primeiro tenente e do segundo tenente da carreira dos investigadores, que eles estavam praticamente equiparados, né? Um pouquinho mais, mas a distância não era tamanha. E, obviamente, que para os policiais militares, a porta de entrada é o segundo grau. Mesmo na academia de polícia, a porta de entrada é o segundo grau. E, no que se refere aos investigadores, escrivães, peritos e delegados, a obrigatoriedade, né, no caso do delegado formado em direito, com experiência jurídica, com prática jurídica para poder enfrentar o concurso. Então, não foi observada essas questões, né? Então, a carreira minha de investigador e a carreira de escrivães e os operacionais foram bastante prejudicados com esses aumentos diferenciados que o secretário de Segurança resolveu dar, né?
Olha, deputado, diante dessa fala do senhor, exatamente vem de encontro aqui a fala de pessoas que estão nos acompanhando, por exemplo, pelo YouTube. Diversas pessoas já se manifestaram aqui. A última manifestação aqui da Maria de Lourdes, que ela acha que deveria ter, então, não deveria ter essa diferença salarial entre as classes de policiais. Todos deveriam receber salários iguais, não é? Então, existe uma briga de um lado de pessoas que estão aceitando, de outras que não, mas outras pessoas também comentam algo que o senhor disse lá na frente, quando iniciou o nosso bate-papo aqui, que é essa questão de aprovar logo esse projeto. Que explicar isso para a sociedade de fato? O que eu entendo é que quando o governo manda um projeto para cá, e a minha experiência no Parlamento Municipal foi essa também, é que tem que se debater e corrigir as distorções, porque o governo ele tem uma ideia fixa, né? Ele enxerga de um modo e o povo enxerga do outro. Então essa casa é a casa do povo. O povo não enxerga na mesma ótica do governo, por isso que tem que submeter ao debate. Além de submeter ao debate, você tem que submeter a audiências públicas, você tem que buscar que aqueles que serão beneficiados ou atingidos por esses projetos também falem a respeito. Essa é a lógica do parlamento e nesse caso o projeto então ele vai sendo reformulado, ele vai sendo aperfeiçoado, ouvindo o governo e ouvindo aqueles que serão atingidos pelo projeto. Essa é a lógica do parlamento. O parlamento não pode receber um projeto e o governo engessar. Eu até chamei o governo de arrogante, de prepotente. Por quê? Porque ontem, lá na Vila Sônia, o governador reconheceu que realmente houve falhas na condução, na formatação do projeto. Só que ele não foi humilde o suficiente para deixar que o parlamento corrigisse essas falhas. Então ele reconhece falhas, mas ele é arrogante porque ele fala, tem falhas, mas vai ser desse jeito. Aí está a questão da arrogância do governo. Porque o governo poderia dizer, olha, tem falhas e o parlamento vai reformular e o parlamento dá a última palavra. Essa é a regra. A regra é essa, o povo dá a última palavra. Aqui é o povo. Aqui estão os representantes do povo. Então o povo dá a última palavra. Então o governo, ele manda o projeto é aperfeiçoado, sempre discutindo, debatendo, participando do processo, o governo também. E aí, naquilo que há problemas, o governo vai corrigindo. Quem vai dar essa correção? Os parlamentares. Então, o governo, por exemplo, eu fui o primeiro a denunciar os 10,5% para todas as carreiras da Polícia Militar, para os aposentados, que estava no projeto, né? Um jabuti. E na reunião da Comissão de Segurança Pública, eu falei, olha, tem um jabuti aqui. O governo está tirando, está colocando aqui 10,5% para todos os aposentados da Polícia Militar, na sua totalidade dos proventos, quando hoje é 11% para quem ganha acima do teto. Aí o governo, houve aquela pressão, ele reconheceu, mandou uma emenda suprimindo. Mas ele poderia deixar que o próprio parlamento fizesse isso. E poderia dar o crédito para a sua base, inclusive. Então ele não teve coragem, ele foi arrogante porque ele não permitiu que a sua base pudesse fazer essa reformulação e ganhasse o crédito, e desse o crédito para o parlamento. Aí está a arrogância, ele reconhece falhas e ele não tem, existe inclusive a emenda do Major Meca, que corrige o salário do terceiro sargento, do segundo tenente, né? Porque esses estão tendo o menor índice, por conta onde está a maioria dos aposentados, então ele não quer estender esses recursos para os aposentados, né? Ele tirou, de certa forma, dos aposentados para prestigiar o oficialato. Isso aí está claro e nítido no projeto. Está claro e nítido, e dividiu as polícias, mais ainda, porque enquanto o oficialato tem um aumento maior, os delegados têm um aumento menor, e o operacional da Polícia Civil nem se fala, né? Então, tudo isso são falhas que estão no projeto. Então, ele poderia, inclusive, aceitar com humildade que a sua base aqui pudesse fazer essa alteração e resolver a questão do terceiro sargento e do segundo tenente. Mas nem isso ele permite, porque ele manda a ordem para os seus comandados, né? Porque quando o povo vai à urna, elege os seus deputados, os seus representantes.
Aí o governo, não sei o que ele oferece para eles, vou te dar isso ou aquilo, uma secretaria, uma diretoria, não sei aonde. E aí aqueles que eram empregados do povo passam a ser empregados do governo, que é um erro. O parlamentar, ele não está aqui para fazer o que o governo manda, ele não está aqui para fazer ordem unida, esquerda, vou ver, direita, vou ver, marcha em frente. O parlamentar está aqui para falar, para fazer aquilo que o povo quer. Então, se o povo está querendo que reformule o projeto, que aperfeiçoe o projeto, é papel nosso fazer isso. Agora, a base governista não faz porque o governo não autoriza, o governo não permite, então eles se transformaram em empregados do governador? Isso está errado, muito errado. Então, aqui o parlamento, sim, ele pode reformular, ele pode mudar, ele pode alterar, porque é papel do parlamento. É papel do parlamento. Só que a arrogância do governo e a prepotência do governo está em não deixar que o parlamento faça o seu trabalho. A oposição está mostrando, está demonstrando todos os problemas que tem no projeto, o tempo todo, desde quando ele chegou aqui. E o governo, num dado momento, fala realmente tem falhas, mas ele não permite que se altere o projeto para corrigir essas falhas. Olha só, deputado, antes de eu fazer efetivamente a minha pergunta, que vai ser sobre o senhor acredita que vai haver algum tipo de consenso e qual vai ser esse consenso? Nós temos aqui na nossa transmissão no YouTube, primeiro temos alguns internautas, o Cavalcante, por exemplo, falando que bombeiros pedem socorro. Elogio é muito bom, mas não paga as contas. E temos também aqui o André Feliciano dizendo que vergonha essa diferença entre patentes e instituições. O aumento deveria ser de forma igual a todos, ou seja, defendendo mais uma vez a questão da linearidade entre, então, esse reajuste. E o consenso, deputado, vai ser possível? Olha, eu acho que o governo está batendo o pé e vai ser aprovado do jeito que está. O que aconteceu ontem praticamente encerrou a discussão. Então, vai ter encaminhamentos na próxima sessão, vai ter os encaminhamentos e o projeto vai à voto e vai ser aprovado. Sem audiência pública, sem ouvir as partes, né? Vai ser aprovado pela imposição do governo. Eu acredito que as categorias, conforme você leu aí, conforme eles estão falando, elas estão frustrados, né? Aqueles que estão sendo beneficiados estão quietinhos, não falam nada. Mas os que estão perdendo, é uma frustração. E é uma frustração na base principal do governador. Porque eu trabalho em uma delegacia que nós tínhamos vários integrantes da delegacia fechados com o Tarcísio. Eu não podia falar do Haddad lá. Não, aqui é Tarcísio. Não queremos saber do PT, não queremos saber do Haddad. E eu ainda falei, para a Polícia Civil, o melhor vai ser eleger o Haddad. E está claro o que aconteceu, né? Está claro. Criou-se uma secretaria da Polícia Militar, não é mais Secretaria de Segurança Pública. É só ver os integrantes, é só pegar na transparência e ver quem está integrando os cargos, que vocês vão ver que o que eu estou falando tem muita razão. Até o Conselho Comunitário de Segurança Pública, o CONSEG, agora é coordenado, sempre foi coordenado por um civil, por alguém da sociedade civil, porque é um conselho comunitário, agora tem ordem unida lá, é um coronel que comanda, né? Então, a Secretaria da Segurança Pública virou a Secretaria da Polícia Militar. E a Polícia Civil tem um puxadinho lá. Tem um puxadinho lá que, vamos dizer, que foi para dizer que a Polícia Militar e a Polícia Civil está compondo a Secretaria de Segurança Pública. Mas é um modelo muito ruim e é ruim e prejudica a própria imagem do governador. O governador sai desgastado desse processo. Ele manda um aumento, vamos dizer assim, do ponto de vista no primeiro ano até razoável, mas ele sai muito desgastado desse processo. Deputado, existe... É inegável a gente acabar falando disso, existe uma certa, digamos, diferença entre as polícias, entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Isso é uma questão institucional, inclusive sabida pelas próprias duas corporações e inclusive por boa parte da população. O senhor acredita que essa diferença pode acirrar, essa diferença no reajuste pode acirrar ainda mais essa relação entre as duas forças de segurança? Já vista que nós temos aqui mais uma internauta, Sônia, falando: não consigo entender essa discriminação. Penso que se o aumento é para os policiais, tem que ser para todos.
A nossa tese é que deve ser linear, conforme você já disse. E nós recebemos aqui as entidades representativas da Polícia Civil e eles fizeram o pedido de 25% de forma linear. Nós protocolamos lá na Casa Civil, assinado por todos os integrantes, né? E o ideal, para que não houvesse esse desgaste todo, era que realmente fosse linear. O aumento não é linear porque ele realmente está prestigiando alguns setores da Polícia Militar, em detrimento dos demais. Ele está prestigiando o setor que vai do primeiro tenente acima, porque mesmo o segundo tenente tendo 30% de aumento, o salário ainda é ruim. E quando você chega, o subtenente ter 30% e você vai para o segundo tenente, a metade disso, o salário é ruim, né? Então, quando você vai pegar o segundo sargento, o terceiro sargento, o cabo, o soldado, quem faz polícia na rua, por mais que tenha o comando, mas quem vai lá prender o bandido, quem vai lá fazer diligência, é o soldado, é o cabo, é o sargento que está na rua todos os dias, né? O comando vão estar em seus quartéis, em seus batalhões, né, em seus gabinetes com ar-condicionado, mas quem está carregando pedra no dia a dia são esses e que não estão valorizados conforme a tese do governador, a tese do secretário dizia que eles estariam sendo puxados para cima. Não estão sendo puxados para cima. O dinheiro que o governador colocou à disposição do secretário de Segurança, ele foi distribuído dessa forma. Você, segundo sargento, vai ganhar tantos por cento, 15%. Você vai ganhar 30%, você vai ganhar... O coronel, 28%, que já tem um salário bom. E com o aumento do teto do governador, que o ano passado foi aumentado para cerca de 35 mil reais, muitos que não poderiam ter reajuste acabaram tendo automaticamente, porque eles tinham a trava do teto. Como o teto foi para 35 mil, cerca de 35 mil, eles já tiveram aumento salarial, né, com essa única aprovação que teve aqui, automaticamente, sem ter projeto de lei, sem nada, só com isso. Então, eles já foram puxados um pouco para cima. E agora foram puxados mais para cima ainda. E dizer que um soldado que tem R$700 de aumento, um cabo que vai para 4 mil e poucos reais, foi puxado para cima, não é verdadeiro. Então, tem essa diferenciação sim, tem o desprestígio em relação à Polícia Civil. A Polícia Civil se sente desprestigiada pelos debates que nós fizemos, pela participação dos sindicatos de delegados, sindicatos de escrivães, dos investigadores. A Polícia Civil se sente desprestigiada. E o governador, que tem a sua maior base de apoio sendo a polícia, ele simplesmente está virando as costas, ele está batendo a porta para essas carreiras. Deputado, a gente quer agradecer demais a presença do senhor aqui em nosso estúdio. Muito obrigado por esses esclarecimentos. Existem inúmeras perguntas a serem feitas. Infelizmente, a gente não tem tempo. Eu gostaria muito de conversar também com o senhor aqui. Infelizmente, não é possível nesse momento. Fica, por gentileza, o convite para que o senhor possa voltar. Ok, eu estou sempre à disposição. Conforme eu já disse na reunião passada, na entrevista passada, é só fazer assim que eu volto. Muito obrigado.